Qual foi o primeiro tema? Oração. Não é? Uma igreja caminha de oração precisa de estar focado nessa questão da oração. Segundo tema. Desculpa? A armadura de Deus. Né? Então, ter esta proteção, ter habilidade de trabalhar com as ferramentas que Deus já nos deu. Tá bem? Terceiro. Palavra. O pessoal está meio acanhado, né? Assim, tá? Palavra. Então, quando nós temos ciência da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus está nos dando, então, nós estamos a conciliar com todas estas circunstâncias que estão ao nosso redor. Tá bem? Então, essas três etapas, além da etapa de oração, ele está pulando fora lá. Esse mês nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O foco está no poder. Se nós não tivermos os elementos que Jesus teve para enfrentar todas as circunstâncias que ele teve que enfrentar, como é que nós vamos fazer frente a essas mudanças que estão perto de nós? Então, a primeira coisa é pensar na unidade. Unidade é aquilo que ele pretende fazer com todos nós. Há uma diferença entre unidade e uniformidade. Né? Então, nós somos um porque temos o mesmo propósito, estamos focados na mesma direção. Mas nós temos diferentes habilidades, diferentes dons, diferentes competências, tá bem? Falamos sobre graça, e graça é aquilo que o Senhor nos dá, através dos dons. Né? Hoje nós vamos falar sobre renovação. Como andar como transformar a nossa vida para atingir os objetivos de Deus. Então, o final do versículo 6, tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. E ele concedeu dons, a graça, para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão, dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Tá bem? Unidade e graça são os elementos para o desenvolvimento da maturidade cristã. Sem esses dois elementos, unidade e graça, nós não vamos amadurecer. Eu dependo de você para continuar crescendo. Porque os seus dons, as habilidades, as coisas que Deus deu para você, Ele deu para você. Eu não tenho. Assim como você não tem aqueles dons e habilidades que Deus deu a mim. Se eu não partilho isso contigo, eu estou prejudicando o seu desenvolvimento. Por isso nós estamos inseridos dentro de um corpo, e é a ilustração que ele usa. O que é um corpo? O que é um corpo? É um organismo vivo, interdependente. Não é? Você imaginou se a minha perna decidisse não andar mais? Mesmo que eu desse uma ordem e ela não obedece? Às vezes eu fico brincando, né? Já mesmo se a gente não tivesse articulação no joelho, como é que anda? É difícil, não é? Porque não dá. Já pensou subir uma escada sem articular o joelho? Cada parte do seu corpo é importante. Não tem nenhuma mais importante do que a outra. Por quê? Porque está se falando de uma unidade. Esta interdependência entre todas as partes. Quando todas as partes funcionam adequadamente, todo o corpo é abençoado. Todo o corpo recebe os benefícios daquela parte. Tá bem? Então, não deixe de considerar esse aspecto. Eu preciso de você, você precisa de mim, porque juntos nós vamos atingir a maturidade. Portanto, quando você se afasta,
eu deveria ir atrás. Estou dizendo, não eu, o pastor da igreja, mas quando nós sentimos a falta de algum irmão, não fica pensando que alguém vai entrar em contato com ele. Pega o seu telemóvel, vá à casa se você sabe onde é. Você é parte daquele corpo. Então, esta unidade é que mantém todos animados. E mesmo quando não tem nenhum problema, você liga para o irmão para dizer assim, meu irmão, tu é uma bênção na minha vida. Muito obrigado pela manifestação dos seus dons e daquilo que Deus tem feito através de você na minha vida. Eu sou abençoado pela sua vida. Obrigado. Quantas vezes você já teve esse desejo? Eu vou agradecer por aquele irmão tão bom, tão abençoado para mim. Tem sido uma bênção na minha vida. Eu já aprendi uma coisa. Quer falar bem de alguém? Fala enquanto ele está vivo. Já viu isso? Todo mundo fala bem de alguém que morre. Mas o morto, para ele não faz a menor diferença. Eu quero fazer diferença enquanto eu estou vivo. Então, se você fez alguma coisa para mim que me foi bênção, eu quero lhe dizer. Depois do estudo dessa semana, eu fiquei lembrando, assim, para quantas pessoas eu tenho ligado para dizer assim, meu irmão, tu é uma bênção para mim. Obrigado pela tua vida. Obrigado porque você faz parte do corpo que Cristo ajuntou aqui em Belas e nós podemos partilhar e eu sou edificado pelos seus dons e suas habilidades. Às vezes a gente tem mais facilidade de ligar para alguém para uma correção do que para um elogio. Eu creio que nós nos elogiamos pouco. Talvez é por causa daquela ideia, né? Não, se eu elogiar, você vai ficar orgulhoso, e o orgulho é o princípio da queda. Então eu não quero lhe fazer orgulhoso. Há o elogio que anima, que ajuda na nossa autoestima. Quando você pega o seu filho fazendo uma coisa boa, o que você faz? Menino, o que você está fazendo? Não, você elogia. Você incentiva para que ele continue a fazer aquelas coisas. Nós nunca perdemos essa característica. Nós sempre precisamos do elogio, do incentivo, para que você saiba que neste mundo, como nós já vimos, né, um mundo corrompido, um mundo difícil, nós estejamos fazendo também coisas boas. Tome como propósito surpreender os irmãos com coisas boas. De reconhecer aquilo que ele fez de bom. E diga. Talvez diga para o seu cônjuge. Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge que ela ou ele fez uma coisa boa? Às vezes a gente costuma brincar com os cônjuges. E aí faz uma piada, faz uma coisa assim que parece engraçado. Ok, tá bom, de vez em quando é bom. Mas diz o que é que ela ou ele fez de bom. É só uma pergunta retórica, tá? Qual foi a última vez que você reconheceu uma coisa boa que o seu cônjuge fez e disse? Ou seu pai? Quantas vezes nós agradecemos pelos nossos pais? Talvez você está de briga com seu pai. Ótimo. Vai lá resolver. Uma boa oportunidade de você ir lá e resolver uma situação e ajustar as coisas com seu pai. Né? Eu tinha um irmão, ele morreu por causa de uma briga com meu pai. Ele não conseguiu compreender a dor do meu pai de perder uma neta com 18 anos, depois de 3 anos de lutar contra um cancro. Meu pai não aguentava mais ir ao hospital visitá-la. Ele sempre se perguntava, por que ela, Deus? Eu já vivi tantos anos, me leva e deixa ela. Meu irmão, na sua dor, não conseguia compreender que o pai tinha uma dor ainda tão intensa quanto a dele. E ele morreu assim, de desavença com meu pai.
Que coisa triste, né? Que coisa triste. Não fique com nada para trás. Liberte-se desse peso. Diga as coisas boas para a pessoa. E quando você tem alguma diferença, vai lá e procura conciliar. Tá bem? Tem um versículo na Bíblia que diz isso, não diz? O que depender de vós, tende paz com todos. Tem coisas que não dependem de você. Mas o que depender, tende paz. Tome a iniciativa. Tá bem? Ótimo, começamos bem. Nós vamos ver Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Eu estou usando a BPT, né? Bíblia para todos. Digo-vos, portanto, em nome do Senhor, não se comporte como os pagãos que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Digo-vos, em nome do Senhor, não se comporte como os pagãos. A minha pergunta é, como é que os pagãos se comportam? Abre lá em Efésios capítulo 2. Como é que os pagãos se comportam? O que é um pagão? Um pagão. É alguém que pagou as dívidas? Né? O que é um pagão? Era uma pessoa que não era um hebreu, um judeu. Todos que não eram judeus eram pagãos. Então essa é uma perspectiva do judeu, olhando para todas as outras etnias da terra. Eram pagãos. Tá bem? Ok. Então, qual é, ou como era, o nosso comportamento antes de conhecermos a Jesus como Salvador? Alguém lê para mim aí Efésios 2, de 1 a 3. Rapidinho. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, isso traça um perfil de quem você era? Não está muito preciso ainda? Ok. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Quem achar, pode ler, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sim. Precisa de uma lista de verificação para saber como eram os seus comportamentos anteriores? Está aí. Uma boa listinha. Começa a examinar quantas dessas características você identifica ou identificava na sua vida anterior. Tem várias. Intrigas, ciúmes, inimizades, invejas, embriaguez, vida sexual desregrada. Isto são as obras, todo mundo conhece, como chamadas obras da carne. Né? Obras do tempo que você era ignorante das coisas de Deus. Tá bem? Então, no nome do Senhor Jesus, não se comportem como os pagãos, que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Aqui está, a gente procurou descrever nesses dois trechos, um conjunto de pensamentos que são inúteis, não ajudam em nada. Ok? Muito bem. Ignorantes e duros. O seu entendimento está, versículo 18, o seu entendimento está completamente às escuras. E por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração, andam longe da vida que Deus lhes oferece. Qual é a característica deles? Andavam completamente às escuras. Tropeça e nem sabe onde cai. Não conseguem perceber as coisas que estavam no seu caminho.
Por causa de dois motivos. Um é ignorância e o outro é endurecimento do coração. Ignorância e endurecimento de coração. Portanto, não conseguiam nem perceber aonde é que eles caíam. Precisa de alguém de fora da vida daquele indivíduo revelar uma lista de verificação como aquela que nós temos lá em Gálatas. Ou conscientizá-lo do que é a vida deles lá em Efésios 2. Tem servido para mim ao olhar para essa realidade, olhar para as pessoas. Eu olho para as pessoas passando ali em Monte Abraão, eu moro próximo da estação de comboio. Do meu escritório eu fico vendo, eu posso ver os comboios que vêm e vão, as pessoas a caminhar ali na passadeira. Cada vez que eu me lembro assim, são vidas as quais o Senhor Jesus pensou nelas, nos indivíduos. Às vezes quando pegava de manhã o comboio, 8 e tal, tanta gente, vidas. Quantas daquelas pessoas a gente poderia pensar assim, né? Marcar com um sinal da luz. Ele é luz onde está. Eu fico imaginando, né? Só a minha imaginação. Deus olhando assim para a humanidade, ele vê os pontinhos de luz. E quantas trevas estão ainda nesse mundo. Mas aonde tem um pontinho de luz, ali tem uma esperança de que as trevas vão ser dissipadas, porque um filho da luz está ali. Alguém que tem o discernimento, tem o entendimento de qual é a necessidade das pessoas ao redor. Qual é a necessidade básica de uma pessoa ao seu redor? Ok, Jesus, salvação. A gente é bem espiritual nesse aspecto, né? Oi? Ser amada. Como é que a gente ama? Nós temos aí uma tremenda oportunidade de demonstrar o amor. Todos os refugiados que estão saindo da Síria, vindo para a Europa, uma invasão na Europa. Não há solução individual. Outra reportagem que apareceu essa semana na Euronews é que não há uma solução individual, mas várias pessoas nos países como a Áustria, que era o caminho dos Balcãs, para eles entrarem aqui para a Europa, estão abrindo suas casas e dividindo a casa com uma família de refugiados. E o título da reportagem era assim: não há solução civil, individual. A solução tem que ser de governos, né, decisões políticas, para atender toda essa demanda. E sabe o que eles estavam falando? É que são tão poucos em relação à população da Europa. Então, todos os países da Europa teriam condições de absorver esses refugiados dentro da sua estratégia de país. Principalmente, uma boa parcela dos países da Europa tem uma deficiência populacional, né? Se você pensar quantas vilas no interior de Portugal estão morrendo por falta de pessoas. Eu sei que eles precisam querer vir também para cá, né? Já foi oferecido, o governo português tem oferecido, tem feito a sua parcela. Mas e nós? Individualmente. Eu sei que nós, individualmente, não somos a solução. Mas você é a luz no meio das trevas, e o que esse povo precisa é receber do amor de Jesus que nós temos e deve abundar, sobrepujar a partir da nossa vida para a vida das pessoas. Amor de Jesus. Quais são as ações que a nossa comunidade realiza para demonstrar este amor? Às vezes nós estamos muito focados em nós mesmos, nas nossas necessidades. E demonstrar amor uns aos outros, né? Mas quanto que nós estamos demonstrando amor para as pessoas? Eles tinham conhecimento de Deus. Romanos 2, 20 a 23. Quem achar, lê. Por favor. Romanos 2, 20 a 23. Instrutor de mestres,
sacrilégio? Tu te glorias na lei, desonras a Deus com a transgressão da lei? Ok. Veja aí. Algumas considerações que ele está a fazer. Julga-te mestre de ignorantes. Alguém que está pronto para ensinar. O seu entendimento está completamente às escuras. Como é que um cego conduz outro? Vão cair os dois num precipício, né? Tudo que ele ensinava, ele não estava a fazer. Nós oramos um pouco sobre o Brasil hoje, e uma das coisas que o Lula, que foi o antigo presidente do Brasil, que foi o sucessor da Dilma, falou assim: eu vou colocar toda a minha experiência como presidente para reorganizar todo esse trabalho, todo esse governo aqui do Brasil. Deus me livre. Porque muito do que o Brasil está passando hoje é fruto da organização que ele começou. É o terceiro mandato consecutivo deste partido lá no Brasil. E a situação está ficando cada vez pior. Né? Então, alguém que pensa que tem a solução, que solução ele tem? Qual é a solução que nós temos? Vamos vir aqui para Portugal. Saiu um tipo de governo, né, que era do CDS-PP e o PSD. Aí entrou um governo de esquerda, né? Então a esperança era o quê? De que o governo de esquerda ia solucionar todos os problemas do país. Solucionou? As coisas estão melhores? E a longo prazo? Que às vezes a curto prazo melhora. O Brasil melhorou a curto prazo, logo no início do governo do Lula. Melhorou e teve uma melhora significativa. Mas no longo prazo, a coisa pegou. Foi mal. Isso que está acontecendo no Brasil é resultado do povo que lá mora. Nenhum desses governantes assumiram o poder no país por golpe. Todos eles foram eleitos, né, individualmente. Foram eleitos pelo povo. Tem uma expressão, acho que deve ter aqui também, que cada povo tem o governo que merece. Né? Porque os governos são eleitos pelo povo. Então, não reclame muito. Reflete muito a natureza do nosso povo. E isso é uma verdade dura de engolir. O povo brasileiro é do jeitinho que a gente está vendo. É obscurecido no seu entendimento. Eu já disse que o Brasil não é uma nação feliz porque Deus não é o seu Senhor. A Bíblia não diz isso? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não é o Senhor do Brasil. Então há muito que precisa ser feito e que nós podemos fazer para que o Brasil melhore. E não é muito diferente cá em Portugal. É uma situação muito semelhante. Aliás, em termos de país, nós aprendemos muitas coisas com os portugueses. Foi bom. Perderam completamente o sentido de dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfreada de toda a imoralidade. Vamos continuar lendo Romanos capítulo 2, 24. Será? Bom, deve ser. Consegue ter conhecimento de Deus e consequentemente cada capítulo. Obrigado, Manuel. 1:24 até o 32. Se alguém tem a mão, leia. Por isso Deus abandonou-os às paixões dos seus corações e caíram em ações vergonhosas, desonrando os seus próprios corpos. Trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas criadas em vez de adorarem e servirem ao Criador. Ele que deve ser adorado eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões
vergonhosas, até as mulheres mudaram de relações naturais por relações contra a natureza. Da mesma maneira, os homens deixaram as relações normais com a mulher para arderem de paixão uns pelos outros. Caíram em ações vergonhosas uns com os outros e eles mesmos receberam o castigo dos seus erros. Uma vez que não tiveram em consideração o conhecimento de Deus, o próprio Deus os abandonou ao seu entendimento corrompido, para fazerem o que não deviam. Encheram-se toda a espécie de injustiças, perversidades, ambições, maldades, invejas, crimes, desordens, mentiras, falsidades e calúnias, tornando-se maldizentes, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, intriguistas, rebeldes, para com os pais, sem consciência, desleais, sem amor e desumanos uns para com os outros. Eles sabem muito bem que é a lei de Deus que todos que vivem assim merecem a morte. E não só fazem tais coisas, mas até aprovam os outros que fazem mesmo. Isto é um cenário muito claro do mundo que nós estamos inseridos. Deixou alguma dúvida de como é o mundo que nós estamos inseridos? O que Efésios está fazendo é um contraste. Olha, vocês eram assim. Está vendo como vocês eram? Não se iluda. Você não era melhor do que todas essas descrições que ele está colocando. Nós temos essas lutas. Essas lutas ainda lutam dentro de nós. Nós ainda estamos sujeitos a estas coisas. Você está consciente disso? Então lembra Romanos 1, viu? E não 2. O homem integrado na vida de Deus. Agora, ele muda o discurso. Ele fez uma comparação aqui para dizer assim, ó, assim vocês eram. Agora, como é que vocês são? Vocês não aprenderam assim de Jesus, mas a vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Não foi do jeito que ele retratou anteriormente. Você tem claro isso na sua mente, de como era? Aonde você estaria se não fosse Jesus na sua vida hoje? O que seria da sua vida sem Jesus? Sem as orientações do Senhor Jesus na sua vida? Como foi a nossa aprendizagem? A nossa aprendizagem foi baseada no Espírito. Gálatas 5, 22 a 26. É os frutos do Espírito. Alguém lê para mim, por favor? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ok. Então, quando nós aprendemos de Cristo, pronto, agora ele dá também uma lista de verificação. Estas características estão sendo percebidas na sua vida? O fruto do Espírito é amor. E algumas pessoas que fazem a divisão das Escrituras dizem assim, porque está falando do fruto, é singular. O fruto do Espírito é, e aí vem uma lista de coisas. Então ele diz assim, o fruto do Espírito é um só, é o amor. E as outras características são expressões deste amor. Quais destas expressões estão sendo desenvolvidas na minha e na sua vida? Veja que Deus não nos deixa sem uma etapa de verificação constante. Porque nós estamos aprendendo, nós somos transformados para ser conforme a imagem de Jesus. Quais destas áreas, se você fizer uma análise pessoal, quais destas áreas você vai investir para crescer? O fruto do Espírito é amor. Ok? Se expressa de que forma? Paz, longanimidade, domínio próprio. Quais são? Qual foi a última vez que você perdeu a paciência?
Aonde é que o Espírito Santo estava ali presente para lhe orientar e conduzir através daquela situação tensa? Muitas vezes nós estamos diante de situações tensas que precisam de ações, e ações firmes muitas vezes. Mas ações firmes que estão sendo guiadas e conduzidas pela palavra de Deus. Eu não vou me deixar dominar pela minha velha natureza. Não foi assim que eu aprendi de Cristo. Então, naquela circunstância, como é que Jesus agiria? Como é que ele faria? Então, ele nos deixou algumas listas para que a gente pudesse verificar e sublinhar. Essa daqui eu quero desenvolver esta semana. Conversando com a Fátima, muitas vezes eu digo para ela, Fátima, você está pedindo paciência para Deus. Olha lá, Deus vai lhe dar oportunidades de você desenvolver paciência. Então, ele vai lhe dar uma série, um conjunto de situações que vão exigir de você paciência. É melhor pedir sabedoria do que paciência. Porque aí ele vai me dar treinamento, preparo naquelas áreas que eu estou a pedir. Pede paciência, ele lhe dá situações para você treinar. Não é? A paciência. Não sei se você quer pedir paciência. Não é? Peça outra. Um homem integrado na vida de Deus é instruído por ele nos valores reais. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Por mais novo que você seja, talvez a pessoa mais novinha em termos de conversão aqui é Isabel. Né? Os outros já têm uns bons anos a caminhada com o Senhor. Certamente ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Conhecimento não é o maior dos nossos problemas. Eu creio que se a gente fizesse uma sabatina, uma prova, para você expressar todas as coisas que você conhece, acho que ninguém aqui sairia com uma folha em branco. Tem muitas coisas que você conhece que a Bíblia diz para você cumprir. Quantas destas coisas você realmente está a cumprir? Então, eu preciso tomar uma posição. Não quero ter só conhecimento, eu quero ter uma prática. Né? Eu quero buscar a verdade e esmerar-me em conhecê-la. Conhecer aqui não é só a ideia intelectual do conhecimento. É a ideia da prática deste conhecimento. Pois se eu conheço a verdade, eu vou praticá-la. Ninguém aqui quer ser comparado a um fariseu, quer? Ou ser identificado como fariseu. Lembra que Jesus teve um elogio para os fariseus. É que eles conheciam bem a palavra. Mas aí ele mostra o lado perverso deste conhecimento. Qual é? Isso. Eles não faziam nada daquilo que ensinavam. Tudo aquilo que eles conheciam e ensinavam, eles não praticavam. Epa, pera lá. E daí acho que surgiram, não sei se foi daí, mas faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é bem fariseu. Né? Esse é o desafio para nós enquanto pais. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão nos observando todo o tempo que eles estão acordados. E eles tendem a reproduzir atitudes e comportamentos que nós temos. Quais são os comportamentos que você espera que os seus filhos, que são as pessoas mais próximas de você, repitam, façam? Será que ele consegue perceber o quanto você é gentil com a mãe dele? Porque isso vai ajudá-lo a saber como ser gentil com a esposa dele. É um treinamento que já começou. Como é que ele trata a irmã ou o irmão mais novo? Aqueles que têm irmãos.
Não está aparecendo algumas características que deveriam ser cuidadas? Tem algo que está surgindo que você precisa reorientar. Sentar e conversar e trocar ideias com ele. Por que fazer isto? O porquê de cada uma das coisas. E é interessante fazer esse tipo de conversa com as crianças. Porque eles dizem exatamente o porquê que eles fizeram aquilo que estavam fazendo. E aí você pode saber como ajudá-lo, como ensinar a criança no caminho que deve andar para que ela nunca mais venha se desviar daquela característica. E por fim, tem alguns compromissos que eu gostaria que a gente assumisse enquanto pessoas, tá bem? Então, primeiro é uma orientação que ele dá lá. Tem 3 palavrinhas nesses versículos, de 22 a 24, de Efésios, que nos ajudam a pensar nisto, tá? Então, aplique procedimentos que você pode medir, mensuráveis. Não saia sem nada mensurável. Primeira coisa para fazer é um despojar. Sabe qual é a ideia que Paulo está aplicando aqui para o pessoal? Era quando você tinha um soldado que estava sendo desonrado. Ele vai ser despojado. Eles tiravam todas as suas insígnias, todas as suas medalhas para expô-lo à vergonha. Né? Então, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores. E se abandonar é um despojar. Envergonhe aquelas atitudes que você quer se afastar delas. Denuncie. Talvez procure alguém que seja muito próximo de ti. Denuncia um comportamento que você quer abandonar e que precisa de alguém que fique de olho em você. Denuncie. Não esconda. Renovar. E devem renovar a vossa mentalidade, seguindo os critérios do Espírito. Despojar, não basta só tirar fora. Tem que renovar. Você tem que colocar algo novo. Você aprendeu essas coisas de quem? As coisas novas. De Cristo. Ele é a pessoa que está servindo para nós como um modelo, como um exemplo, como um desafio. Tem um romance que eu acho muito bonito, vale a pena ler, se você não leu, eu posso até emprestar, eu tenho um livro, chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. É um romance muito gostoso de se ler. Se eu não me engano, já tem um filme sobre ele também. Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Isso foi um acordo que fizeram numa pequena cidade, naquele romance, naquela pequena cidade. De cada coisa que eles fossem fazer essa pergunta. Nesta situação, o que Jesus faria? Pensa nisso. Em cada uma das situações que você está envolvido. E a última coisa é se revestir. Vivam, portanto, uma vida nova. Uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Então, primeiro, despojar, renovar, revestir. As 3 atitudes, né, que nós devemos ter para integrar na vida de Deus. Cada semana, vou focar em um comportamento. Sair daqui só com essas informações não vale a pena. Você tem aí 2 listas de verificação que podem ajudá-lo a perceber o que é que está acontecendo na sua vida com a velha natureza e saber quais são os investimentos que você tem que fazer na nova natureza. Então, quais são as coisas que eu vou me despojar? Quais coisas na sua vida você quer tirar? Olhe para Gálatas. Identifique alguma coisa ali. Isso daqui eu quero tirar da minha vida. Inveja, sei lá. Ciúmes. Bebedice. Sei lá. Uma daquelas características que está lá em Gálatas. Renovar. Quais são comportamentos que você precisa mudar? Porque agora eles não serão mais iguais aos anteriores. Então você vê a outro lado da lista. Os frutos do Espírito. E identifique qual deles
Esse aqui eu quero deixar e este aqui eu quero agregar na minha vida. Para se revestir, proteger. Procure oportunidades de colocar em prática aquele fruto que você está a desenvolver. A gente faz as coisas melhor quando está em grupo. Partilhe com o seu parceiro de oração, ou o irmão no GPS, talvez o seu cônjuge, ou, sei lá. Partilhe com alguém, fale com alguém. Eu estou querendo me despojar desta atitude e quero me revestir desta. Vamos orar juntos, para que eu possa conseguir. Vamos nos comprometer ao longo da semana, incentivar-nos às práticas das boas obras daquelas áreas que eu sei que você está querendo fazer. E vou orar para que você consiga superar aquelas fraquezas que estão na sua vida. Tá bem? Então, despojar, renovar, revestir. É isso que vai lhe integrar a uma vida com o Senhor. Ok? Faça isso. Não deixe para depois. O Espírito Santo é que tem o poder para lhe ajudar. E o que Ele quer é renovar a sua vida. Tirar as coisas velhas, colocar as novas. Ele já fez a parte dele. Ele está à sua disposição, estendendo a sua mão. Você precisa fazer a sua parte. Então, não fique sentado esperando que essas transformações vão ocorrer do vazio, do nada. Tá bem? Procure alguém, partilhe, cresça. Ok? Vamos orar então.